Olá pessoal, vídeo para fechar a semana bem agitada, como vocês viram. O Ricardo pergunta aqui, ó, tem o IPCA 45 com taxa de 5,2, olha aí que maravilha, meus parabéns, hein? Desde 2018 estou vendo as taxas subirem, o que vocês sugerem? Segurar até o final ou fazer marcação a mercado? E aí o Arthur respondeu, para ficar no papel, uma taxa excelente para carregar no longo prazo. Eu também, eu acho que essa taxa aí, Ricardo, essa taxa aí é para casar, não dá para trocar essa taxa por uma marcação a mercado favorável, não dá para trocar. Por quê? Porque veja só, as taxas estão subindo agora, tudo bem. Ano passado elas não chegaram no patamar de 5%. Aí você pode dizer assim, não, mas esse ano chega. Tá, tudo bem. Pode chegar no patamar de 5%. Mas aí a contra-argumentação que eu tenho é o seguinte: por quanto tempo elas ficam nesse 5%? Se voltar a 5%, ótimo, vamos comprar mais. Mas aí, esse que você tem aí, porque ela vai para os 5%, mas ela não se sustenta lá. Pelo menos é o que tem acontecido desde o segundo semestre de 2018. Acho que 2019 elas já entraram em 4,5, se não me engano, do 35 e do 45. Então, gente, é assim, ó, é uma taxa que até pode voltar, mas ela fica pouco tempo. A maior parte do tempo ela está abaixo disso. Então é uma taxa que é muito boa, porque em primeiro lugar, ela está acima da inflação e a inflação é completamente desconhecida. Então ganhar 5% acima de uma coisa que é desconhecido é ótimo. E o outro detalhe é o seguinte, E o outro ponto é o seguinte, conforme o tempo vai passando, como a maior parte do tempo essa taxa fica abaixo de 5%, o que acontece? Você não deixa de ter o ganho de marcação a mercado, você ainda tem o ganho de marcação a mercado e ainda tem o juro composto, que são as duas melhores coisas, é o melhor cenário, é o soma-soma. Quer dizer, a pessoa tem um papel com uma taxa alta a longo tempo, a um bom prazo, ou seja, ela está ganhando nas duas vertentes, né? Na marcação a mercado, porque a taxa praticada atual está menor que a sua, você tem uma taxa muito alta na carteira. E o outro detalhe é justamente o efeito do juro composto, que vai se prolongando ao longo do tempo. Então, quer dizer, está no melhor dos dois mundos. Eu ficaria, tá? Mas isso é só uma opinião, não é recomendação. Luciano, Nathan, suas explicações, tá? Poderia, por favor, falar um pouco sobre a diferença de marcação de mercado entre o IPCA principal e o IPCA com juros? Sim, nós abordamos isso naquela série dos comparativos, em que eu comparo, às vezes eu comparo até... Bom, eu diria que eu só comparo papéis de prazo diferente porque hoje em dia a gente não tem mais os dois casadinhos, né? Como nós tínhamos até 2019, o IPCA 35 com juros e o IPCA 35 principal. Mas o que acontece na marcação a mercado? Do IPCA com juros, ela é menos severa, para os dois sentidos, tá? Então, quando a taxa cai, o IPCA principal ganha muito. O IPCA com juros ganha, mas ganha pouco, bem menos. Quando dá prejuízo de marcação a mercado, que é o cenário atual, IPCA 45, por exemplo, chega a despencar 16%, 24%. Teve meses em que isso aconteceu. Vamos ver como é que vai ser o mês de março, que não acabou ainda. Já os IPCAs principais também caem, mas caem bem menos. Aproximadamente, o IPCA 55 tem um comportamento parecido com o Tesouro 55 com juros, tem um comportamento parecido com o 35 principal. O IPCA 40 teria um comportamento parecido com o Tesouro IPCA principal 32, 33, que não existe, mas ele oscila menos que o 35, tá? Isso tem no nosso comparativo, IPCA 35 versus 40, até porque eles cruzam as taxas. Nos últimos tempos, a taxa do 40 tem se mantido acima do 35. E o IPCA 2030 tem comportamento bem parecido com o IPCA 26, que tem um prazo bem menor.
Então seria mais ou menos assim, certo? Os IPCAs com juros, eles tendem a proteger mais a oscilação da carteira, porque eles oscilam menos, tanto para bom quanto para ruim. E o Sérgio comenta com a gente: tem o Tesouro Selic 25 que não considero mais reserva de emergência. Bom, por essa frase aqui eu entendo que você colocou a sua reserva de emergência, que você tenha outros investimentos que agora então você considere reserva de emergência, né? Porque se não for assim, nem dá para considerar o resto da pergunta, né? Então vou presumir que você tenha uma reserva de emergência em outro investimento. Gostaria de saber se seria interessante resgatar e investir em pré-fixado 24, 26 ou IPCA 26. Já tenho todos os papéis. Oh, que maravilha. Desde já agradeço. Olha, Sérgio, o momento está muito tenso, tá? Se a sua prioridade for segurança, sem dúvida, dá para trocar pelo IPCA 26, mas você tem que ter a sua reserva em outro investimento, certo? E aí que tá. Se você prioriza a segurança, tá bem fácil de entender, né? O porquê do IPCA 26, protege contra a inflação, é seguro na marcação a mercado. Mesmo que momentaneamente ele fique negativo, o efeito tempo neutraliza tudo isso. Agora, inclui prefixado sim ou não? Depende do apetite de risco da pessoa. E aí o que eu gosto de fazer, não é recomendação, mas é só um númerozinho mágico aí que a gente pode usar. Eu acho que prefixado não deve passar de 10% do total de investimentos da pessoa, certo? As taxas estão muito atraentes nos prefixados, esses dois que você citou. Mas é aquilo, tá 8%, né? Chegou a bater 8% no pré-24. Mas aí que tá. Quando você vê que o Banco Central já publicou na página 50, eu mostrei isso no vídeo, que a inflação de 12 meses vai bater em 7,7%, né? Será que segurar um papel a 8%, comprar um papel a 8% é atrativo em termos de rentabilidade acima da inflação? Claro que todo mundo está projetando que esse 7,7 vai ser o pico e depois cai, mas dá aquele friozinho na barriga, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Então, assim, como vai ser dinheiro novo e um dinheiro que estava num investimento seguro, mas que estava rendendo menos que a inflação, verdade seja dita, se passar para um que rende um pouquinho acima da inflação e for uma parcela pequenininha, até que não está tão errado, né? Mas assim, o que eu acho que dá para pensar com tranquilidade é trocar Tesouro Selic, que não é mais a sua reserva de emergência, por IPCA 26, é um movimento bom de ser feito? Eu acho que é um movimento bom de ser feito, certo? Eu acho que é uma troca bem interessante para a carteira. Agora é aquilo, você vai ter que decidir aí, né? Você vai ter que avaliar onde que está essa reserva de emergência que não está mais no Selic 25, e aí você vai ter que decidir esse movimento aí depois e como é que você vai fazer, tá certo? Muito obrigado por ouvir, pessoal. Bons investimentos a todos.